E aí, galera? Eu tô passando para bater um papo com vocês, fazer uma reflexão. O vídeo começa com essa imagem que está na minha camisa, que reflete sobre a desigualdade que existe no nosso país, que ela cada vez aumenta mais, que é o momento do filme Cidade de Deus, em que o Dadinho se torna um criminoso. Ainda criança, ele assume o perfil de um criminoso pesado, quando ele pequeno cometia furtos pela favela e depois passou a cometer grandes crimes. O momento em que ele entra no hotel, assassina todo mundo e assume o papel e depois vira o maior traficante da Cidade de Deus, o maior bandido. Isso não é um discurso ideológico, nem de defender bandido, nem comunista. Não é um discurso em que traz a ideia de que a gente tem que ter o mesmo status social, a mesma condição de vida. Isso praticamente é impossível. Mas faz com que a gente possa refletir. Um país, quando deixa a pobreza crescer, a miséria, até aqueles que têm dinheiro acabam tendo que lidar com ela. Em algum momento, essa pobreza, essa miséria atinge aqueles que também estão um pouco mais para cima da pirâmide. A gente está para ter o Enem agora, estão mantendo a data do Enem. E ontem eu tive vendo uma matéria de como os alunos que estão em situação social mais vulnerável, como eles serão afetados por isso. Claro, com o uso da internet, ensino à distância, especialmente em meio a uma pandemia, onde a educação acaba tendo que ser realizada, os métodos de ensino através da internet. Aqueles que não têm acesso ou que nunca tiveram, não só a própria rede de internet, fibra ótica, né, uma boa qualidade de internet, mas também a dispositivos ou aparelhos, né, como computadores, tablets, laptops, celulares. Então ontem eu vi nessa matéria uma coisa muito triste de uma menina que dizia que estava tentando estudar, como a gente já pode imaginar que tem milhares pelo nosso país, milhares de estudantes nessa situação. E ela relatava que estava tentando estudar e estava muito difícil porque ela tinha um telefone, usava o telefone da mãe e que as letras às vezes ficavam muito pequenas. Então, depois de algumas horas de estudo, ela começava a sentir dor de cabeça porque só tinha o celular para estudar. E ainda falou que a qualidade da internet não era tão boa, ela estava podendo estudar pelo Wi-Fi, mas que devido à dificuldade de ter acesso ao auxílio emergencial agora, ela poderia ter a internet cortada. Então, a gente pode refletir na educação, no sistema educacional que temos em outros países, em outros continentes. Claro, levar em conta os diferentes fatores que existem quando a gente quer comparar algo do tipo, mas tem realidades lá fora, em outros países mais desenvolvidos, que se podem aplicar aqui mesmo levando essas diferenças fatoriais. A educação da Finlândia tem uma história muito interessante. Ela já teve em 29º no ranking mundial da educação, junto com os Estados Unidos. E da última vez que eu pesquisei, a Finlândia estava em primeiro. Estados Unidos continuava em 29º. Então vocês podem buscar Educação na Finlândia, em português mesmo, no YouTube, que vai sair um documentário feito por um americano. Enfim, vão sair alguns trechos no YouTube desse documentário, mas também tem o documentário completo. E é um americano que vai lá, um estadunidense que vai lá fazer esse documentário, pesquisar, entrevista a professores. E a gente precisa refletir muito sobre isso, porque após uma pandemia, a gente precisa reerguer nosso país, a gente vai precisar lutar muito. A história da Finlândia acontece justamente assim, após uma catástrofe, e que eu acho que foi mundial, se eu não me engano, não sei se foi a Segunda Guerra. Então eles criaram uma série de leis, como escolas públicas somente, proibido construir escolas privadas.
para garantir uma educação de base para todos da mesma qualidade. Então, escolas padronizadas, e aquilo reergueu a Finlândia. E, claro, atualmente ele já tem sistema de ensino privado também, mas que é só depois que eles alcançam um determinado estágio. Primeiro, todos estudam nas escolas padronizadas, todos têm acesso à mesma educação, para só depois eles terem como opção colocar em uma escola privada, fazer algum tipo de especialização. Então, como professor e como alguém que viveu fora, que não traz aqui a visão absoluta de como é o mundo e nem da verdade, simplesmente o relato do cidadão comum, mas que teve a oportunidade de viver em diferentes continentes, viver com diferentes culturas, aprender outros idiomas, através do meu trabalho do jiu-jitsu, em que a educação física me ajuda muito. Então, como professor, eu jamais poderia deixar isso passar batido. É inadmissível manter a data de um Enem, visto que a gente teve Jogos Olímpicos adiados, trocentos mil eventos adiados pelo mundo inteiro. Esse pensamento de que um país não pode parar, gente, eu entendo perfeitamente a preocupação com a economia, mas todos os países têm verba para situações calamitosas. Eles aprovaram agora um auxílio que tem o nome de, que é como se fosse subsídio de guerra. É uma verba que é direcionada, que é destinada, que ela tem até a sua nomenclatura voltada para situações emergenciais calamitosas. Então, aqueles países que são muito ricos, eles também poderiam pensar que não podem parar porque são muito ricos e se pararem podem ficar mais pobres, assim como os países pobres também têm dificuldade de parar. Países mais pobres que o Brasil também pararam. Então, independente de reabrirem atividades essenciais, a gente tem que repensar, pensar no Enem, pensar nos estudantes do Brasil, pensar nessa diferença, nessa desigualdade social. Praticamente 50% dos estudantes brasileiros não têm acesso à internet. Metade. Como permitir que isso aconteça? Como reerguer um país? Como pensar em reerguer um país fazendo isso? Então é com essa reflexão que eu deixo aí o meu abraço para todos. Fiquem todos bem. Até a próxima.